Deus e graças a Jesus, né? Eu cumprimento a amada igreja na paz do Senhor. Amém. Cumprimento os amados irmãos, né, do Face e também do YouTube, né? E do Instagram. Amados, é um prazer mais uma vez estarmos aqui na casa do Senhor para levarmos essa mensagem. Hoje nós vamos falar, amados, do templo, né? Que nós somos o mordomo do templo. Mas antes vamos orar ao Senhor. Pai, nesta hora santa e gloriosa, Pai amado Pai querido, eu me coloco a teus pés, para que o Senhor, Pai amado Pai querido, usa-me, Pai, e abra essa janela no céu, Pai amado Pai, que derrama o azeite da sabedoria sobre esse vaso, Pai. Enche esse vaso, transborda esse vaso, Pai, com o azeite da sabedoria, Senhor. E não seja o que eu queira dizer, Pai amado Pai querido, mas que o Senhor quer dizer através dos meus lábios, Pai. E não seja o que teus filhos queiram ouvir, Senhor, mas o que o Senhor quer dizer através da minha boca, Pai. Então, Senhor, coloque as palavras na minha boca, Pai, que não seja eu, Pai, dirigindo esse culto, Pai, presidindo, Pai, mas sim o Senhor através da minha boca, Pai. O Espírito Santo de Deus, assume o microfone em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus e graças a Jesus, né? Vamos abrir a nossa Bíblia, né, no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 33. E nós vamos falar sobre a prática na mordomia do templo, né? Com Deus. Vocês vão ver o quanto o templo é importante para nós junto com Deus. Em Mateus, capítulo 6, o versículo 33, ele diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas, né? Em nome de Jesus. Amados, um homem possui muitos sonhos. É natural que possua. Sonhar é preciso. Um homem possui muitos projetos na vida. Porém, o tempo de vida nunca será suficiente para a realização de todos os nossos sonhos, para a concretização de todos os nossos projetos. Por quê? Se nós formos colocar em prática tudo que nós pensamos em fazer, o tempo de nossa passagem aqui na Terra se torna pequeno. Daí, se esse homem normal for um homem de Deus, conhecedor da palavra sagrada, uma vez consciente da brevidade desta vida, dessa vida presente e da eternidade da vida futura, ele terá então que eleger primeiro a prioridade para o uso do seu tempo. Tá? Ele tem que ter a prioridade para o uso do tempo dele. É preciso saber eleger a prioridade para o seu uso, né, do seu tempo. Biblicamente, e pela ordem crescente, são 3 as principais prioridades para tal coisa. Para o emprego do tempo, para você empregar o tempo de um homem de Deus. Em primeiro lugar, está o tempo que deve ser dedicado a Deus. Em segundo, o tempo que deve ser dedicado à família. E em terceiro, o tempo que deve ser dedicado à igreja. Obedecida essa ordem, depois cada um seleciona as demais prioridades. Nós temos que ter essas 3 primeiras prioridades. Aí depois o resto a gente vai acrescentando. Porque, como disse aqui, o tempo dedicado a Deus, ele deve ser dedicado a Deus em primeiro lugar. Olha, queridos, em primeiro lugar, o tempo deve ser dedicado a Deus. Entre os que não conhecem a palavra de Deus, há quem deixe o Criador para o fim das suas prioridades. Porém, segundo os princípios da palavra de Deus, Deus tem que ocupar o primeiro lugar em nossas vidas. Foi o que o Senhor disse, como está em Mateus 6,33. Mas buscai primeiro o reino de Deus. Em primeiro lugar, você tem que buscar o reino de Deus. Por quê? As demais coisas serão acrescentadas. Se nós não buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar, nada dá certo, nada flui. Salomão disse, lá no livro de Eclesiastes,
capítulo 12, o versículo 1, ele diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Você tem que lembrar de Deus a todo instante na tua vida, no teu ministério. Moisés, por exemplo, exortou Israel nesse sentido. Ele disse: guarda-te, que não te esqueça do Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Que nós vamos ver essa passagem em Deuteronômio 6, versículo 2. Olha aí, ó. Guarda-te, e que não esqueça do Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Amados, qual a casa do Egito que Deus nos tirou? Da servidão do mundo, da servidão dos vícios, da servidão ao inimigo. Porque quando nós somos do mundo, nós estamos servindo ao inimigo e não a Deus. Então Deus nos tirou desta casa, dessa servidão, e nos colocou o quê? Como está lá, glória, no Salmo 40, que diz, o versículo 2, tirou-me daquele lamaçal, acho que é o versículo 2 ou 3, tirou-me daquele lamaçal e colocou meus pés numa rocha firme. Essa rocha firme quem é? É Jesus Cristo. É o Deus vivo que nós servimos. Essa é a rocha firme que nós temos. Por isso que Salomão disse: guarda-te e não te esqueça do Senhor, que te tirou do charco de lama. Quem te tirou do charco de lama? O Espírito Santo de Deus, Jesus, o Deus vivo que nós servimos, esse que nos tirou. Amém. Não encontrar tempo para Deus e esquecer-se dele é tão grave que o salmista declarou no Salmo 9:17: os ímpios serão lançados no inferno e todas as gentes que se esquecem de Deus. Olha o que diz o salmista: os ímpios serão lançados no inferno e todas as gentes que esquecem de Deus. Quando nós não temos tempo para Deus, é sinal que nós esquecemos dele. Hoje eu não vou na igreja porque eu não tenho, meu tempo não vai dar para mim. Eu tenho um compromisso e esse compromisso vai me roubar no tempo. Esse compromisso que eu tenho, eu não posso ir lá para prestar atenção na palavra. Então ele está dizendo: os ímpios serão lançados no inferno e todas as gente que se esquece de Deus. Por isso não devemos nos esquecer um minuto sequer. No exercício da mordomia cristã do tempo, o bom mordomo tem que dar prioridade a Deus no tempo da sua vida, amados. Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Eu estive segunda-feira fazendo uma visita, um convite numa determinada igreja. Durante a pregação, o pastor estava com o celular no púlpito. Aí chegou uma mensagem, ele viu a mensagem e falou: eu estou com o celular aqui. Ele deu glória. E para minha esposa acabou de sair da mesa de cirurgia, que estava lá para extrair o vaso, a vesícula, e acabou de sair e deu tudo bem. Por isso que eu estava com o celular aqui esperando. Olha o tempo que ele tem para Deus, a fidelidade dele com Deus. Outra pessoa estaria lá na sala de espera do hospital, aguardando. Mas não, eles tinham um compromisso de estar na igreja levando a palavra de Deus. Então é isso que Deus está dizendo aqui. Nós temos que ter tempo para Deus em primeiro lugar. Davi entendeu isso, e ele era o rei, e tinha uma família, tinha 1000 afazeres, porém a sua vida pessoal com Deus, a sua vida de oração, de adoração, de convívio com a sua palavra era para ele a principal prioridade. Afaste a sua declaração que ele fala. Davi, ele tinha 1001 problemas
problemas para resolver, mas em primeiro lugar, Deus. E ele diz aqui no Salmo 27, versículo 4, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu tempo. Está vendo? Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu tempo. Perceba que ao pedir para morar na casa do Senhor, tem-se a impressão de que ele esqueceu das outras coisas. Ele não esqueceu das outras coisas. Ele deixou em primeiro lugar Deus. Por isso que ele pediu morar na casa do Senhor, estar na casa do Senhor, estar aos pés do Senhor, estar servindo ao Senhor, fazendo a obra para o Senhor. Então ele não esqueceu das outras coisas. Porque ele simplesmente deu prioridade para tudo que ele fazia para Deus. Por isso, ele era segundo o coração de Deus. E quando ele diz aqui, ele deu total prioridade para Deus. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Ele pediu e vai buscar. Então, quando nós pedimos alguma coisa para Deus, nós temos que ir buscar. Eu pedi uma coisa e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu tempo. Olha que maravilha! Nós temos que pedir para Deus, para nós estar junto com Ele, para nós ir morarmos com Ele na casa dEle, para contemplar a formosura dEle. Isso não quer dizer morar na casa do Senhor, não quer dizer esquecer dos outros problemas, mas dar prioridade a Deus. Sem essa prioridade dedicada a Deus, as demais coisas podem não existir. Se nós não tivermos a prioridade de Deus, as demais coisas não têm valor. O homem rico da parábola, o que Jesus perguntou? Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado? Para quem será? Dá uma olhada, Lucas capítulo 12, versículo 20. A segunda parte diz: louco, nesta noite te pedirão a tua alma. Capítulo 2? 12. Capítulo 12, versículo 20. E o que tens preparado para quem será? Quando alguém te pedir tua alma, o que você tem preparado e para quem será a tua alma? Se você não tiver Deus em primeiro lugar, fica difícil você definir de quem será a tua alma. Esse homem chamado de louco por Jesus só pensou nas coisas materiais e terrenas. Deu prioridade às coisas do mundo e não deu prioridade a Deus. Colocou a riqueza dele, as fazendas dele, os objetivos terrenos dele em primeiro lugar, e Deus ficou em segundo plano. Por isso que Jesus disse: essa noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Essa noite, Jesus volta para a pessoa. E quem é essa alma? E quem será essa alma? Se ele não deu prioridade para Deus, ele deu prioridade para o mundo material. Fala para mim, quem que é? Por isso nós temos que ter Deus em primeiro lugar na sua vida. O tempo que deve ser dedicado à família também.
Na ordem das prioridades, segundo a Bíblia, a família deve ocupar o segundo lugar na vida de um homem de Deus. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Timóteo capítulo 5, versículo 8, que diz: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Gente, não devemos negar a nossa família. A nossa família é um plano de Deus. A família é um plano de Deus. Então nós não devemos negar a nossa família. No exercício da mordomia cristã do tempo, qualquer homem que não encontrar tempo para a sua família será um mau mordomo e não está vivendo de acordo com a palavra de Deus. Glória a Deus. Timóteo capítulo 5, versículo 8, que diz: se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. No exercício da mordomia cristã do tempo, qualquer homem que não encontrar tempo para a sua família será um mau mordomo e não está vivendo de acordo com a palavra de Deus. Entende? Então, nós temos que prestar atenção nisso. A família, Deus em primeiro lugar e depois a família. Não pode misturar as coisas. Qualquer pessoa, incluindo os obreiros, homens ou mulher, que ocupar todo o teu tempo em prejuízo da família, mesmo que seja em causas nobres e meritórias, como estudar e trabalhar, visando dar condições melhores à própria família, estará falhando no exercício da mordomia do tempo. Porque a família poderá não subsistir para desfrutar desse futuro melhor. Isso tem ocorrido com frequência, não esqueça disso. Quantos pais de família não dão atenção para a família, por quê? Quer dar boa vida para a família. Nada contra, mas ele esquece de dar o amor e o carinho para a família. Ele esquece de dar atenção para a família. Chega em casa como visita. Chega, toma um banho e cama. Levanta de manhã ao trabalho. Se vai na igreja domingo, levanta e vai para a igreja. Cadê a família? Cadê a convivência de família? Trabalhar é absolutamente necessário para quem não possui meios próprios de sobrevivência. Trabalhar e estudar pode ser muito bom, desde que não sacrifique o tempo que tem que se dedicar à família e à vida do casal e a Deus. Porque tem gente que vai trabalhar e não tem tempo de vir para a igreja. Tem gente que vai pegar um emprego, vai trabalhar, ganhar muito dinheiro, esquece de Deus, porque não tem tempo de vir para o culto, não tem tempo de cultuar a Deus. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, para que não podemos fazer coisas erradas na nossa vida. Oh, glória! O homem precisa ter tempo para a sua esposa, a esposa para ter tempo para teu marido. Qualquer atividade, incluindo aquela desenvolvida na obra do Senhor, que vier tirar o tempo de convivência do casal, será uma atividade indevida no exercício da mordomia do tempo. Por isso tem que caminhar, o casal tem que caminhar junto. Glória a Deus. Por quê? Aleluia. Nós somos um corpo só. Quando nos casamos, nos unimos, eram duas, se tornou uma só carne, um só corpo. Imagine uma coisa, nós temos um corpo e duas pernas.
As duas pernas têm que andar como? Em sincronismo uma com a outra. Imagine se uma quer ir para o sul ou quer ir para o norte. Não vai virar. O corpo vai cair. Então, se o marido quer seguir uma coisa, a esposa quer seguir outra, o casamento cai. Por isso tem que haver união, por isso tem que haver o entendimento. Glória a Deus, santo, santo. É claro que nós estamos afirmando que o marido ou a mulher devem dedicar todo o tempo disponível um ao outro, em prejuízo da igreja ou da obra do Senhor. Não, não é isso. Tem que dosar as coisas. Tem que saber dosar as coisas. Estamos afirmando que parte desse tempo disponível tem que ser dedicado com prioridade à família, porque são as famílias que formam a igreja. Famílias bem estruturadas formam uma igreja bem estruturada. Glória a Deus. Se a família não tem estrutura, que estrutura você vai ter na igreja? Fala para mim. Esses dias, conversando com uma pessoa, vi muitas pessoas, conheço, abre a Bíblia na igreja, aí lê o que o pastor está falando, pede para ler. Às vezes nem lê, só passa o olho. Chega em casa, guarda a Bíblia lá no canto, na bolsa, no canto, e vai para a televisão, vai para o celular, vai para o computador, e a palavra de Deus fica lá no esquecimento. Ouve-se falar de jovens que se casam e continuam dedicando todo o seu tempo disponível às atividades da igreja, contrariando o ensino de Paulo. Pessoas que se casam e deixam de viver a vida de casal e continuam lá. O que Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 33. Mas o que é casado cuida das coisas do mundo, em como há de agradar a mulher. Ouve-se falar em obreiros, principalmente evangelistas, irmãs missionárias, que dedicam todo o tempo à obra do Senhor, relegando a família. É um plano terciário, visitando-a quando possível. Biblicamente isso é um erro. Dedicar todo o teu tempo, você se casa, é um missionário, uma missionária, um evangelista, vai dedicar o teu tempo mais à obra do que à tua família. Deus não se agrada dessas coisas. Por isso que ele fala aqui. Mas o que é casado cuida das coisas do mundo. E como há de agradar a mulher? Para aquele que deseja dedicar todo seu tempo ao Senhor, como ele próprio fez, Paulo recomenda permanecer solteiro. E bem quisera eu que estivesseis sem cuidado. O solteiro cuida das coisas do Senhor, em como há de agradar ao Senhor. Que está em 1 Coríntios também, capítulo 7, versículo 32. Amados, Deus não separa casais. Deus não separa casais. E nós temos que tomar muito cuidado. O homem que só está ele na igreja, nos caminhos de Deus, a mulher está ao caminho do mundo, ou vice-versa, a mulher que está buscando o Senhor, buscando a salvação, e o marido está no mundo, tem que se apegar muito a Deus, ao Espírito Santo, porque é mais fácil o que está no mundo tirar o que está no altar, o que está na igreja, na presença de Deus, levar para o mundo, do que você trazer do mundo para dentro da igreja. Para você trazer do mundo para dentro da igreja, você precisa de ter muita fé, muita oração, muitos joelhos no chão. Porque o inimigo usa de subterfúgio para tentar resgatar aquele que está na mão do Senhor Jesus. Porque Deus não separa casais. Quem age dessa forma está falhando
no exercício da palavra e quebrando a prioridade estabelecida na palavra de Deus, que é Deus, família e igreja. Para essas pessoas, talvez Paulo diria: não vos defraudeis um ao outro. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 5. Não vos defraudeis um ao outro. Não tire o outro do caminho. Ninguém será um bom crente não sendo um bom esposo. Ninguém será uma boa crente não sendo uma boa esposa. Essa é a regra válida para os casados, é claro, né? Por quê, amados? O tempo de Deus, o tempo que nós temos. Tem gente que não tem tempo para os filhos. Hoje eu conversei com uma pessoa, que nós fomos ontem fazer um culto no lar, a primeira vez nesse lar. São evangélicos, obreiros da casa do Senhor. Pediram para nós fazer uma visita e orar na casa deles. Nós vamos fazer uma campanha na casa deles, pela misericórdia de Deus, que nós estamos aí para isso. Não importa se é crente e se não é, precisa de nós estamos ali, é para isso que nós somos obreiros do Senhor. O jovem garoto deve ter uns 10 anos, uns 10, 11 anos. Chegou da escola, dentro do quarto. Quando começamos a orar e da palavra, eu fui fugir a casa, está lá no computador. Entrou para dentro e falou boa noite para ninguém que dava nem nada. Cadê os pais? Fala para mim. Então, meus amados, o tempo, a Bíblia diz a todos, os filhos de todas as idades, casado ou não, seja qual for a posição social, financeira ou econômica, honra o teu pai e a tua mãe. Não importa quantos anos você tenha, mas honra teu pai e tua mãe. Como está em Efésios capítulo 6, versículo 2. Não importa a sua vida financeira, econômica, a sua idade, mas honra teu pai e tua mãe, pela misericórdia de Deus. E lembre-se, não haverá bom crente sendo mau pai. Não haverá bom crente sendo mau filho. Entenda isso. Conhecer a Bíblia não basta. É preciso viver de acordo com o que ela diz. Você vive? Para a Bíblia Sagrada, a família é uma coisa séria. Trata-se de uma instituição criada pelo próprio Deus. A Bíblia diz a palavra de Deus. Quem criou a família foi Deus. Então a família é sagrada, uma criação de Deus. Por quê, meus amados? Se nós pegarmos e dedicar a principal coisa que está aqui, como nós começamos no princípio aqui, que um homem normal possui muitos sonhos. É natural que todos nós possuímos um sonho, porque sonhar é preciso. Você precisa sonhar e ter um objetivo na vida, mas tem que buscar esse objetivo. Aleluia! Você tem que colocar em prática seu objetivo. Se você tem um objetivo na vida, dobre teus joelhos, fala com Jesus, fala com Deus, põe em Deus o negócio, aí flui. Porque se Deus chegar e falar, eu não estou nesse negócio, não faça. Por quê? Um homem possui muitos projetos na vida, porém o tempo de vida nunca será suficiente para realizar todos os seus sonhos e para a concretização de todos os seus projetos. Vamos dar essa prioridade para Deus. É preciso saber que Deus está em primeiro lugar na nossa vida. Gente, pai, eu quero
a minha bênção, Pai. Por que fulano foi abençoado, eu não fui abençoado ainda? Eu estou na igreja há 30 anos, ele entrou naquela porta ontem, aceitou o Senhor, hoje ele já recebeu a bênção dele. Quanto tempo? Você está orando certo? Você está jejuando certo? Você está sendo fiel a Deus? Você é fiel no jejum? Você é fiel na oração? Você é fiel no dízimo, na oferta, na sua obrigação com Deus? Você é fiel em chegar a pegar uma hora no dia, um tempo no dia e ler a palavra de Deus? Ou só ler a Bíblia quando vem para a igreja? Pensa nisso. Olha o que está em Mateus, que nós começamos, Mateus 6,33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas se serão acrescentadas. Por quê? Lá em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, Deus disse, Salomão disse, o que Deus falou para ele, que debaixo do céu, em cima da terra, tudo tem o tempo de Deus, para que seja, nessa hora santa e gloriosa, aconteça o milagre, aconteça o que precisamos, meus amados irmãos. Aleluia. Então, nessa hora santa e gloriosa, eu quero que vocês fiquem com essa mensagem, em nome do Senhor Jesus. E aquele que precisar de uma palavra, aquele que precisar de entender a palavra de Deus, que precisar de uma oração, faça um contato conosco, através do meu zap, que é o 011 São Paulo, 956-554988. Eu sou o pastor Rodrigues, da ADJ2 de Santo André. Muito obrigado e Deus abençoe a todos. Graças a Deus e graças